Capítulo 5. Os desafios de uma vida de inspiração. Assim como tudo em nossa vida, para ser uma inspiração, enfrentamos desafios. Claro que todos nós queríamos chegar ao topo sem passar pelos testes que a vida traz, mas são esses testes que nos preparam para onde Deus está nos levando. Sem esses desafios, não chegaríamos apropriados o bastante para desfrutar das recompensas de nossa persistência. Desafios são obstáculos que precisam ser vencidos com frequência, e não é qualquer pessoa que aceita enfrentá-los, somente aquelas que realmente têm um objetivo e o quer alcançar a todo custo. Aqueles que são realmente decididos acerca de seus planos futuros não se deixam desanimar pelos desafios enfrentados na caminhada, pois já entram cientes das dores que terão de passar para alcançar aquilo que tanto sonhara. Esses são chamados vencedores, chegaram até o fim e conseguiram obter o que tanto lutou para conquistar. Sabendo que os desafios são uma realidade inevitável em nossa vida, como ser uma inspiração diante de todos eles? Ou melhor dizendo, quais os maiores desafios para se obter uma vida de inspiração? 1. Vencer dores. O vencedor é aquele que vence dores. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Noé foi vencedor, pois construindo a arca por mais de 100 anos, não desistiu no meio da obra. Ele foi até o fim e venceu suas limitações naquela empreitada. O cansaço e a vontade de parar diariamente, o tempo longo necessário para a construção da arca e a incredulidade de todo o povo ao seu redor que o gozava por sua mais nova invenção. Noé poderia viver sua vida fazendo outras coisas, coisas que outrora havia planejado fazer, mas cedeu anos de sua vida para a obra e o chamado de Deus, e isso o tornou um vencedor e uma inspiração para toda a humanidade. Aquele homem venceu dores para chegar onde chegou e para conquistar o que conquistou nessa terra. Noé nos deixa uma grande lição de aprendizado. Desafios existem para serem superados por aqueles que acreditam e os enfrentam crendo que sairão vencedores. A vitória é daqueles que vencem suas lutas todos os dias. Construir algo não é fácil, mas vale a pena. O exemplo que Noé nos deixa é de que toda dor que vencemos traz recompensas valiosas e proveitosas para a nossa vida. Ele e toda a sua família tiveram suas vidas salvas por ter vencido cada dia enquanto construía a arca. Um processo nada fácil, mas que os salvou. Trecho em destaque. Construir algo não é fácil, mas vale a pena. Para sermos inspiração, precisamos entender que as dores virão e tendem a nos desanimar, mas são elas e através delas que nos tornamos vencedores e nos preparamos para a plenitude daquilo que Deus planejou para cada um de nós. Vencer dores nos torna uma inspiração nesta era de pessoas que querem tudo da maneira mais simples possível. 2. Me preocupar com o que pensam de mim. Viver uma vida exemplar. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Começo com esse versículo para deixar claro que uma coisa não anula a outra. Ou seja, mesmo que nossa prioridade sempre seja agradar a Deus, preciso sim me preocupar com o que pensam de mim. Não porque devo prestar contas a essas pessoas, mas sim porque nossas atitudes são sempre observadas por aqueles que nos rodeiam. Isso também ocorre com as palavras que falamos e a forma que tratamos as pessoas, principalmente aqueles que dizemos amar. Ter uma vida de inspiração requer ter responsabilidades quando estamos sozinhos, pois nosso Deus é onipresente e está sempre ao nosso lado. Também temos essa responsabilidade quando estamos em público, devido à admiração que algumas pessoas têm conosco. Sim, concordo que ter uma vida de inspiração não é fácil, mas só temos duas opções: ser inspiração ou ser decepção. Então, se querermos fugir da realidade que somos inspiração na vida das pessoas, automaticamente nos tornamos decepção. Portanto, não existe a posição de ser neutro ou imparcial. Precisamos decidir ser uma inspiração e lutar por esse ideal. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33.
Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Será que, se eu disser que foi a mesma pessoa que escreveu estes dois últimos versículos que citei, você acreditaria? Pois bem, o mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, como também aos Coríntios. À primeira vista, Paulo parece contraditório, pois em primeiro momento diz que luta para agradar a Deus e depois diz que procura agradar a todos. Com certeza não. Como foi dito algumas linhas acima, uma coisa não anula a outra. Não é porque minha prioridade é agradar a Deus que vou deixar de me preocupar com o que pensam de mim, porque isso envolve se preocupar com as pessoas, com o que elas estão sentindo e vivendo. Se eu deixar de procurar o bem de todos, de nada adianta viver a vida tentando agradar a Deus. Trecho em destaque: inspirar é querer o bem de todos. Espero estar sendo claro neste ponto. Não podemos confundir as coisas ou ser negligentes. Muitos cristãos, por buscarem esse feito de agradar a Deus acima de qualquer coisa, acabam desprezando as pessoas que precisam de ajuda, ajuda que só a igreja é capaz de dar, apresentando Jesus Cristo. Buscar agradar a Deus não significa desprezar as pessoas, independente de quem são. Assim como Paulo, precisamos buscar o bem dos outros, mais do que até nosso próprio bem, pois isso envolve a salvação de cada um. Isso é algo muito sério e não pode ser ignorado. Precisamos nos preocupar com o que pensam de nós, jamais deixar de agradar a Deus para agradar as pessoas, mas também jamais desprezar os necessitados por uma busca errônea de agradar a Deus. Precisamos nos preocupar com aqueles, nos empenhar em ajudá-los e querer o bem a todos. É muito difícil para o ser humano querer o bem a todos. Podemos amar muita gente, mas sempre tem uma minoria que não nos damos bem, que não conseguimos torcer e orar por elas como fazemos com os outros. Mas para termos uma vida de inspiração, assim como Paulo, precisamos ser diferentes. Nós precisamos buscar o bem de todos para que sejam salvos. Isso é inspirar. 3. Cuidar com as palavras. Estamos sendo observados. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. A Bíblia, principalmente nesse terceiro capítulo do livro de Tiago, dá ênfase no poder que há nas palavras, mais propriamente o poder que a língua tem. Um órgão pequeno que é capaz de destruir vidas, mas também de ressuscitar. Se trouxermos essa reflexão para o assunto deste livro, a língua tem o poder de nos tornar inspiração ou nos tornar decepção. Tudo depende da maneira na qual a usamos diariamente. Já parou para pensar que uma palavra, uma frase ou um discurso seu pode ter mudado completamente a vida de alguém que o ouviu? Mas será que mudou positiva ou negativamente? Nossas palavras podem ter dado vida e motivado alguém a superar seus limites e vencer seus obstáculos, mas também podem ter frustrado completamente os sonhos de alguém, e essa pessoa nunca mais foi verdadeiramente feliz. E tudo isso se deve ao grande poder da língua. Trecho em destaque: palavras e atitudes precisam estar sempre alinhadas. As palavras que saem da nossa boca têm uma força surreal, principalmente quando lançada em direção a alguém. Ter cuidado com as palavras que diferimos é mais um desafio para termos uma vida de inspiração, pois, como o escritor disse, todos tropeçamos de muitas maneiras. Uma dessas maneiras ocorre quando usamos nossas palavras de forma inadequada, gerando uma consequência negativa e normalmente desastrosa. Ao longo do mesmo capítulo, Tiago mostra o quanto é necessário vigiar nas palavras, pois as mesmas têm grande poder e influência na vida das pessoas. Devido a esse poder, torna-se desafiador para o ser humano dominar a sua língua de tal forma que consiga ser inspiração também nessa área. Somos observados o tempo todo, portanto, tudo aquilo que falamos está sendo ouvido e automaticamente avaliado pelo ouvinte, consciente ou inconscientemente. Mas aquelas palavras trarão resultados acerca de quem nós somos. Já foi falado que nossas atitudes dizem mais sobre quem somos do que nossas palavras, mas demonstramos falsidade de caráter quando nossas palavras não estão alinhadas com nossas atitudes. Ou seja, de nada adianta ter atitudes saudáveis e as destruir com as próprias palavras. Cuidar com o que falamos é proveitoso tanto para quem recebe tais palavras quanto para você mesmo. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Mateus 15:11. E obviamente, ele se referia também ao homem,
no qual falou aquelas palavras. Essa é uma realidade que se expande para todo ser humano. Aquilo que sai do homem o contamina. Sendo assim, o inverso também é verdadeiro. Nós ganhamos quando usamos nossa língua para dizer o que é bom. Quando fazemos isso, nos tornamos inspirações. Pois, como foi lido na Bíblia, o ser humano tem grandes dificuldades em dominar esse órgão tão pequeno e poderoso. Se deseja ser uma inspiração em sua geração, cuide com suas palavras, aquelas ditas em público e em particular, aquelas ditas para desconhecidos e também para as pessoas mais íntimas da sua vida, aquelas ditas em voz alta e até as lançadas num cochicho. Todas elas precisam ser uma fonte de águas vivas para a vida das pessoas à sua volta. Essas pessoas e outras terão sua conduta como uma inspiração a seguir. 4. Não posso errar. A pior coisa é quando decepciono quem se inspira em mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não sei como era ou como é sua vida acadêmica, mas talvez se identifique com essa pergunta. Qual foi a sensação de que você sentiu quando sentou perto de um colega de classe mais sábio que você em determinada matéria para poder colar as respostas dele, mas ele não se saiu bem, fazendo com que você também se saísse mal? Creio que isso já aconteceu com você, assim como comigo. Talvez não quando nos referimos à escola, mas em diversas situações em nossa vida, decidimos imitar ou seguir o que alguém está fazendo, mas a pessoa comete uma falha, fazendo com que falhamos também. Isso é natural do ser humano. Todos os dias cometemos erros, mas quando inspiramos pessoas ou nos preparamos para isso, quanto mais erros cometemos, mais estamos as prejudicando. Trecho em destaque. Quanto menos erramos, mais inspiração seremos. Tomamos como exemplo essa frase do apóstolo Paulo aos Coríntios, no primeiro versículo do capítulo 11. Ele mesmo se coloca como um modelo a ser seguido, alegando ser imitador de Cristo, que de fato se esforçava para ser. Agora imagine se todos tomassem esse conselho e imitassem exatamente tudo que o apóstolo fizesse, mas ele em determinado momento começasse a cometer falhas. Automaticamente todos aqueles imitadores falhariam também. Paulo não podia errar, senão todos erravam junto. Ele era um espelho, um modelo a ser seguido. Erros poderiam ser trágicos para muita gente. Isso soa como uma grande responsabilidade para você também? Então, bem-vindo à realidade. A vida é repleta de desafios, e um deles é se esforçar todos os dias para errar menos. Claro que somos beneficiados quando conseguimos isso, e não somente nós, mas também todos aqueles que estão à nossa volta e nos têm como inspiração. Não podemos errar jamais? Claro que sim. Os erros nos acompanham durante toda a nossa jornada aqui na Terra, mas quanto menos errarmos, mais inspiração seremos. Esse esforço para não errar é mais um desafio que precisamos enfrentar e vencer. O ser humano tende a errar todos os dias. Cabe a nós lutar contra essa realidade e se tornar uma inspiração. 5. Ter obras que falem por mim, principalmente em minha ausência. Mateus capítulo 11, versículo 11. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João. Não somos salvos pelas obras que fazemos, mas sim pela graça, que é o favor imerecido do nosso Deus. Mas creio que você concorda comigo quando digo que aquele que é salvo faz boas obras. O salvo se dedica sempre para fazer coisas louváveis e melhorar o mundo. Para o verdadeiro cristão, essas obras precisam ser coisas duradouras, marcantes e impactantes. Aquele que realmente se encontrou com Jesus e agora vive seu chamado, sabe que não nasceu para fazer coisas pequenas, momentâneas ou que são esquecidas facilmente. Nossas obras não podem ser como um castelo construído na areia que rapidamente se desfaz e só restam lembranças. Quem decide ser uma inspiração precisa ter obras que falem por si. Não é necessário discursar dizendo tudo o que fez, faz e pretende fazer no futuro, mas as suas próprias obras falam por você. Elas dizem quem você é, do que você está cheio e qual a sua motivação para tudo o que faz. Sendo assim, suas obras dizem muito mais do que suas palavras. Como imitadores e servos de Cristo, precisamos fazer grandes obras dispostos a marcar essa geração e também a vindoura. Fazer coisas para o reino de Deus que nunca alguém se dispôs a fazer, ou algo que nunca foram capazes de fazer, ir em lugares que nunca conseguiram ou que nunca quiseram ir, dizer verdades que nunca tiveram coragem de falar ou que foram proibidos. Ter obras que falem por você é desafiar as leis deste mundo, indo evangelizar aqueles que aparentemente não têm mais jeito, orando insistentemente aqueles que, humanamente falando, não têm chance alguma de sobreviver.
lutar pela vida daquelas pessoas que o mundo torce para que morram o mais rápido possível. Fazer grandes obras é se entregar totalmente ao chamado e propósito que Deus planejou para a sua vida e só parar quando o Senhor o convocar para o exército celestial. Fazer grandes obras é se preocupar todos os dias com aqueles que estão caminhando para o inferno, porque ainda não conhecem verdadeiramente o autor da vida, e se dedicar a eles enquanto houver fôlego. Trecho em destaque: fazer grandes obras é se entregar totalmente ao chamado de Deus e cumpri-lo. João o Batista, comparado a Jesus, era um homem simples. Não fez nenhum milagre, tampouco profetizou. Seu ministério era pregar o arrependimento e batizar aqueles que aceitassem suas palavras. O interessante é que, quando Jesus se refere a João, o exalta de uma maneira esplendorosa, o colocando acima de grandes homens como Abraão, Noé, Elias, Enoque, quando diz que nunca houve maior homem nascido de uma mulher como ele. João não tinha o poder que Jesus tinha, nem a fé que Abraão teve, nem mesmo a intimidade com Deus que Enoque tivera, mas suas obras e a fidelidade ao seu chamado falava por ele. Ele não precisou se apresentar para Jesus dizendo tudo o que fazia. Suas obras eram conhecidas por todos, inclusive pelo Mestre, e isso era o suficiente para notar a diferença que ele fez em vida. Suas obras eram notórias, um chamado de muita responsabilidade, mas cumprido com muito sucesso em apenas poucos anos. João preparou o caminho para o Senhor em sua primeira vinda. Hoje temos a responsabilidade e o privilégio de também prepararmos o caminho para a segunda e definitiva volta de Jesus. E nossas obras falarão por nós enquanto tivermos vida. Aliás, mesmo após nossa morte. As lutas e conquistas para o reino de Deus de todos os seus servos ficarão como inspiração para nossas descendências. 6. Mostrar quem realmente sou. Posso optar por influenciar ou impressionar as pessoas. Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, estando bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Em algum ponto da vida você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressionar elas à distância, mas tem de chegar perto para influenciar. E quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. A qualidade essencial para inspirar é a credibilidade. Como construir credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Vivemos em um mundo no qual as pessoas tentam de todo jeito ocultarem suas limitações e exaltarem suas qualidades. Isso não é errado, mas para nós que buscamos inspirar pessoas, as coisas são diferentes. Precisamos levar uma vida sem nada a esconder, mesmo as falhas e os erros que cometemos diariamente. Influenciar as pessoas de longe, demonstrando somente o que lhe apraz, é muito satisfatório e fácil, mas influenciar mostrando quem somos realmente nos faz ser diferenciados, nos faz ser uma inspiração. Não é vergonhoso mostrar nossas imperfeições àqueles à nossa volta. Vergonhoso, na verdade, é esconder nossos erros fingindo ser perfeitos. Trecho em destaque: inspiramos quando revelamos quem realmente somos. O versículo que lemos retrata um pouco disso. Paulo, autor da carta aos Filipenses, não somente diz como aprendeu a viver nos bons momentos, mas também nos momentos difíceis. O apóstolo em nenhum momento esconde de seus leitores as dificuldades que passaram ao longo da vida. Para ele, isso não era vergonha, mas sim uma honra passar por tudo aquilo e permanecer de pé na presença de Deus. E isso o tornou uma grande inspiração para os crentes locais e, claro, para todos nós que lemos suas epístolas hoje. Paulo não precisou esconder nada de sua vida, pelo contrário, tinha sua jornada como um livro aberto e relatava tudo o que lhe acontecia às igrejas. Se estamos nessa caminhada buscando inspirar, precisamos entender que é necessário passar para as pessoas tudo o que realmente somos. Na vida cristã, não tem essa de ocultar o que é ruim e exaltar o que é bom. Estaremos inspirando quando revelarmos quem somos. E esse é um desafio que precisamos encarar e vencer. É possível, e isso te fará ser uma inspiração. 7. Ter consciência que tudo vem de Deus. Decepção seria se pensasse que tudo vem pela força do meu próprio braço. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Certa vez li uma frase muito interessante de John Piper e quero compartilhá-la aqui. Este é o mistério da vida cristã. Nós lutamos, nós trabalhamos, nós buscamos, mas quando terminamos, dizemos: não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Acredito que o princípio da ruína é acreditar que tudo o que fazemos vem de nós mesmos. Como cristãos, conhecedores e seguidores da palavra de Deus, sabemos que tudo o que somos e temos é somente e suficientemente pela graça de Deus. Não temos mérito nenhum em nossas obras, pois sem ele nada podemos fazer. Referência a João, capítulo 15, versículo 5. Quando queremos ser reconhecidos pelo que estamos fazendo, estamos em busca de uma glória que não nos pertence e que jamais merecemos. Deus disse bem claro: todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Isaías 43, versículo 7. Portanto, nada de glória aos seres humanos, mas sempre e somente ao Criador de todo o universo. Buscar a glória para nós corrompe nosso caráter cristão e nos torna orgulhosos, vaidosos e nos afastam de Deus. João Batista certa vez disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Ali ele estava deixando claro sua dependência em Jesus e reconhecendo que nada que acontecia naqueles batismos vinha de si próprio, tudo era manifestação do poder de Deus. Mas isso é um grande desafio na vida de qualquer ser humano. O anjo Lúcifer foi expulso do céu por causa do orgulho, por querer estar acima de Deus. Desde a antiguidade isso já acontecia. O ser humano anseia por reconhecimentos, por elogios, pela glória de seus feitos e precisamos lutar contra esses sentimentos todos os dias, porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Ser reconhecidos pelas pessoas pode nos trazer prestígio mundial, mas não é esse o ápice da vida cristã, mas sim render glórias a Deus, pois só Ele é digno de todo louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Referência a Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Como lido no versículo, no início deste tópico, Paulo foi tratado por Deus e assim descobriu sua total dependência nele, e por isso que quando estivesse fraco, aí é que estaria forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, nada seríamos se não fosse Ele com toda a sua soberania e majestade. Busque vencer este desafio com todas as suas forças, e quando vencer, dê toda a glória ao Senhor, pois tudo vem dele e é para Ele. Resumo: os 6 desafios. Vencer dores. O vencedor é aquele que vence dores. Me preocupar com o que pensam de mim. Viver uma vida exemplar. Cuidar com as palavras. Estamos sendo observados. Não posso errar. A pior coisa é quando decepciono quem se inspira em mim. Ter obras que falem por mim, principalmente em minha ausência. Mostrar quem realmente sou. Posso optar por influenciar ou impressionar as pessoas. E ter consciência que tudo vem de Deus. Decepção seria pensar que tudo vem pela força do meu braço. Desafios existem para serem superados. Os desafios enfrentados nos preparam para o futuro. Toda dor que vencemos traz recompensas valorosas e proveitosas para a nossa vida. Todos nós tropeçamos quando usamos nossas palavras de forma indevida. Demonstramos falsidade e caráter quando nossas palavras não estão alinhadas com nossas atitudes. De nada adianta ter atitudes saudáveis e as destruir com as próprias palavras. Quanto menos erramos, mais inspiração seremos. Fazer grandes obras é se preocupar todos os dias com aqueles que estão caminhando para o inferno e se dedicar a eles enquanto houver fôlego de vida. Vergonhoso é esconder nossos erros fingindo ser perfeitos. O ápice da vida cristã é render glórias a Deus. Para refletir, acredita ser possível vencer esses desafios e se tornar uma inspiração? Quais desses pontos você não os está cumprindo e precisa